Todos os 8 planetas do nosso sistema solar são únicos e feitos de materiais muito diferentes. Que tal fazer uma viagem espacial desde o Sol até Netuno, o planeta mais distante do sistema solar? Poderemos verificar o que existe dentro de cada corpo celeste no caminho. O Sol. Vamos começar nossa expedição a partir do Sol, uma bola gigantesca de gás e plasma escaldante. O núcleo da estrela ocupa até 25% de todo o seu raio. Dentro, as forças gravitacionais criam temperaturas e pressões incríveis, o que faz o hidrogênio se transformar em hélio. Essa camada tem uma temperatura de 15 milhões de graus. Toda essa energia se move para uma zona chamada radiativa. Em média, são necessários 170 mil anos para que a energia chegue do núcleo até a próxima zona, que é a convectiva. Lá, bolhas de plasma quente sobem flutuando e acabam na superfície do Sol. É aí que uma camada visível de 483 quilômetros de espessura começa. Essa zona gasosa é chamada de fotosfera. Ela aquece a até 1.500 graus e consiste em grânulos, que são células de plasma de 966 quilômetros de diâmetro cada. Indo além, chegamos à coroa, que é a fina atmosfera da estrela. Está ficando mais quente novamente, com as temperaturas atingindo 2 milhões de graus. Portanto, é melhor não ficarmos muito tempo. Mercúrio. É o primeiro planeta do nosso trajeto, o menor de todos os 4 planetas internos, com apenas 4.800 quilômetros no seu equador. É também o segundo mais denso, ultrapassado apenas pela Terra. Mercúrio possui um núcleo metálico maciço, que ocupa quase 85% do volume do planeta, e que contém mais ferro do que qualquer outro do sistema solar. Recentemente, foi descoberto que Mercúrio pode ter um núcleo interno sólido, juntamente com o externo, que consiste em metal líquido. A cobertura externa do planeta é composta por um manto rochoso e uma crosta sólida, com apenas 400 quilômetros de espessura. Mercúrio é pequeno demais para manter sua atmosfera, que é composta de hidrogênio e hélio, e também fica muito perto do Sol. É por isso que os ventos solares continuam varrendo a pequena atmosfera que o planeta consegue manter. Vênus. Nossa próxima parada é o planeta mais quente do sistema solar, com as temperaturas médias atingindo 465 graus. Significa que o chumbo derreteria se você o levasse para Vênus. A pressão em sua superfície é a mesma que a uma profundidade de 915 metros embaixo d'água na Terra. O núcleo metálico de ferro do planeta tem 3.900 quilômetros de largura, o que equivale quase à distância de Porto Alegre até Belém. A camada seguinte é um manto de rocha derretido com 1.930 quilômetros de espessura. O interior de Vênus é coberto por uma crosta que consiste principalmente em basalto e tem de 10 a 20 quilômetros de largura. A atmosfera espessa por lá é assombrosa. Tem 96% de dióxido de carbono, com 3% de nitrogênio e nuvens espessas de ácido sulfúrico. Terra. Chegamos ao nosso planeta, o mais denso do sistema solar. Em seu centro, há um núcleo que ocupa 15% do volume e consiste em 2 partes, o núcleo externo e o interno. O interno é uma bola sólida formada por ferro e níquel. Seu raio é de 1.220 quilômetros, o que representa 20% do raio total terrestre e 80% do lunar. O externo, com 2.400 quilômetros de espessura, é líquido e também consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. A temperatura na borda dos núcleos interno e externo do nosso planeta é de 6.000 graus, ou seja, tão quente quanto a superfície do Sol. E a pressão é de 3.300.000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. O manto envolve o núcleo externo. Essa camada tem cerca de 2.900 quilômetros de espessura e ocupa quase 84% de todo o volume terrestre. Ele consiste em rochas de sílica ricas em ferro e magnésio. A crosta é uma camada relativamente fina que ocupa apenas 1% do volume da Terra. Junto com a parte superior do manto, é dividida em placas tectônicas. Elas se movem tão rápido quanto as nossas unhas crescem e assim deixam o calor escapar do interior terrestre. A crosta é composta principalmente de oxigênio, silício, alumínio, ferro e outros minerais. Marte. É hora de deixarmos nosso mundo para trás e irmos para o planeta vermelho. Ele é o último dos internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais.
Marte tem um núcleo composto principalmente por ferro, níquel e enxofre, e tem entre 1.450 e 1.930 quilômetros de largura e não se move. Por isso o campo magnético marciano equivale a apenas 0,01% ao da Terra. O manto ao redor do núcleo é composto de espessos silicatos, oxigênio e alguns outros minerais. Você provavelmente pode compará-lo a uma pasta de dentes de rochas cremosas. O manto marciano também é muito mais fino que o nosso, tem apenas de 1.300 a 1.770 quilômetros de espessura. A crosta fina do planeta é formada por rochas vulcânicas de basalto. Os astrônomos acreditam que não é dividida em placas tectônicas e permanece inteira. Ela é coberta com um pó avermelhado fino que se parece com talco em pó. Júpiter. O próximo destino do nosso caminho é muito diferente daqueles que já visitamos. Maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter é um gigante gasoso. Se ele fosse 80 vezes maior do que é agora, teria a chance de se transformar em uma pequena estrela anã vermelha. De qualquer forma, se você decidisse saltar de paraquedas nele, nunca cairia em uma superfície firme. Ainda não está claro se o núcleo do planeta é uma bola de líquido derretido ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. Há até algumas evidências de que o núcleo do gigante gasoso esteja derretendo neste momento. Seja qual for a verdade, as temperaturas no centro de Júpiter atingem 35 mil graus. Cerca de 90% da atmosfera do planeta é de hidrogênio. Os 10% restantes são compostos por hélio, com pequenos traços de outros gases. Sob imensa pressão atmosférica, o hidrogênio e o hélio se transformam em um fluido denso à medida que se avança. Mais próximo do núcleo, esse líquido vira uma mistura metálica de hidrogênio e hélio. Não há terreno sólido no planeta. É por isso que os astrônomos definem a superfície dele como o ponto em que a pressão atmosférica é igual à da Terra. Você não conseguiria permanecer ali, porque é apenas mais uma camada de gases. Mas a atração gravitacional é 2,5 vezes mais poderosa do que em nosso planeta. Saturno. Bem-vindo ao planeta com os ventos que viajam a mais de 1.770 km por hora no seu equador. Ele é também o que possui os anéis mais proeminentes. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com alguns traços de metano, amônia e água, mas contém mais enxofre do que Júpiter, o que lhe dá uma tonalidade laranja esfumaçada. A atmosfera ali não é realmente diferente da superfície, porém, quanto mais fundo você for, mais alta a pressão se torna e o hidrogênio fica líquido. Mais para o centro, esse gás liquefeito se transforma em hidrogênio metálico. Assim como o Júpiter, Saturno pode ter um núcleo rochoso, com hidrogênio e hélio ao redor. Por outro lado, mesmo que seja feito de material rochoso, ainda pode ser líquido. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem 1/8 da densidade média da Terra, e ainda assim, devido ao seu grande volume, é 95 vezes mais massivo que o nosso mundo. Urano. Olhe para este planeta azul esverdeado. Trata-se de um dos 2 gigantes de gelo do nosso Sistema Solar, e composto mais por gelo do que por gás. Bem, no centro de Urano há um núcleo rochoso, pequeno, apenas a metade da massa da Terra. Se comparado ao de outros planetas, é bastante frio, com uma temperatura de 5.000 graus. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Além disso, o gelo não é bem o que você deve estar pensando. Trata-se de um fluido denso e quente composto de água, gelo de amônia e metano, às vezes chamado de oceano de água e amônia. A atmosfera é formada principalmente por hidrogênio e hélio, mas tem essa cor azul esverdeada por causa do gás metano que absorve a luz vermelha. Netuno. É a parada final da nossa jornada inusitada e o segundo dos 2 planetas externos conhecidos como gigantes de gelo. É também o lugar com mais vento do Sistema Solar. Nuvens de metano congelado percorrem o planeta a uma velocidade de 1.930 km por hora. Sua massa é 1,2 vezes maior que a da Terra. A temperatura interna atinge 5.000 graus. Os astrônomos também acreditam que a uma profundidade de 7.200 quilômetros pode haver uma camada de diamante onde chovem cristais dele.
Sobre o núcleo, há um grande manto. É uma região líquida superaquecida com temperaturas chegando de 1650 a 4700 graus. O manto é rico em metano, amônia e água e equivale a até 15 vezes a massa da Terra. A atmosfera de Netuno representa de 5 a 10% da massa do planeta e se estende por 20% até o seu núcleo. É formada por 80% de hidrogênio, 19% de hélio e um pouco de gás metano. Assim como Urano, o gás metano é o que dá ao planeta seu tom azulado. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.